Ao domingo à noite é sempre um festival da canção, com as notícias e a forma como alegadas análises políticas isentas são transmitidas pela televisão, garantindo que grandes comentadores e grandes senadores da nossa nação fazem comentário político àquilo que se passou durante a semana. E hoje eu estava a ver Marcos Mendes e estava a ver o telejornal da SIC e achei que era importante fazer aqui uma análise em relação a algumas notícias e à forma como as mesmas foram propagadas. E portanto, sem perdermos já muito tempo, para que o vídeo não fique demasiado longo, vamos ver aqui algumas questões. Eventualmente a Bélgica é muito provável que tem objeções. O que significa o quê? Este acordo, Clara, está a ser negociado há um quarto de século. Há 25 anos. Daqui se vê... Marcos Mendes reporta o seu comentário às negociações com a Mercosul para a abertura do mercado europeu ao mercado da Mercosul. A sua importância e a sua dificuldade. Já em 2019 esteve quase para seguir por diante. E agora estamos também no quase. Pode haver um risco. Isto tem que ser ratificado nos Conselhos de Ministros do Comércio, no Conselho Europeu, tem que ir ao Parlamento Europeu, tem vários momentos. Ora, pode não passar no Conselho Europeu. E por isso é que isto vai ser um grande desafio, por exemplo, para António Costa. Sim. Que é, a sua capacidade de fazer pontos é conhecida. Isto aqui vai ser importante fazer pontos junto destes países para ver se este acordo não chumba no Conselho Europeu. Se chumbar, eu diria que é mais uma desilusão como houve ao longo destes anos. E estas objeções devem-se exatamente aqui Será uma notícia negativa para quem? Porque a realidade é que a Europa tem, nesta lógica da autonomia estratégica aberta e no princípio de fugir do mercado norte-americano, com o alegado perigo de Donald Trump, etc., faz esta autonomia estratégica aberta, só que na realidade não é uma autonomia, porque nos coloca com uma dependência de negociações com a Mercosul. Ora, o que ele vai dizer a seguir, porque eu já vi obviamente o vídeo, o que ele vai dizer a seguir tem a ver com a questão de ele dizer que isto é o lobby da agricultura em França que está a tentar minar este acordo. Mas vamos ver se nos entendemos. Eu já falei sobre isto. A qualidade dos produtos, a forma como os produtos são feitos, principalmente no setor primário, a forma como são produzidos na América Latina, não tem, nem de perto nem de longe, as regras e a fiscalização que os produtos europeus têm. Ora, ao contrário do que Marcos Mendes está a dizer, a realidade é que vamos criar, de facto, concorrência, mas concorrência desleal. Porque os produtores europeus estão subjugados a um conjunto de regras de utilização ou não de determinados produtos na agricultura e no setor primário, que na América Latina não existe esse controle. E, portanto, obviamente, para além da questão dos direitos humanos em determinados países da América Latina, o que significa que, obviamente, os produtos vão chegar ao continente europeu com um baixo custo em comparação com o custo que os produtores europeus colocam no mercado. E se isto para o consumidor final pode dar alguma mais-valia no sentido de gastar menos dinheiro, no entanto, na garantia da qualidade do produto e do que é que produziu aquele produto, que pesticidas, que herbicidas, como é que foi produzido, não há garantia nenhuma. Portanto, a fiscalização e a qualidade que impera no continente europeu não impera no continente sul-americano. Portanto, o que estamos a fazer é abrir a porta a um mercado que não tem qualquer controle. Portanto, o que a Europa se devia preocupar era claramente em criar medidas proteccionistas e garantir que existia apoio ao setor primário para que o produto não chegue à mesa do consumidor a um preço tão elevado, mas que obviamente quem produz com qualidade e com fiscalização e com determinadas regras não é penalizado, e vamos continuar a penalizar os produtores europeus em detrimento dos produtores na América Latina que não têm sequer os mesmos critérios, não estou a dizer que são todos, mas que não têm os mesmos critérios de produção dos produtos que vão exportar e que nós iríamos importar. Portanto, isto é completamente surreal, esta falta de visão, mas este princípio globalista, que é o princípio globalista do PSD, que é o princípio globalista de Marcos Mendes, de olharem e considerarem que isto é tudo igual e que um abacaxi produzido em determinado lado é igual ao abacaxi produzido no outro lado, ou que a carne vinda de um lado é igual ao outro, quando sabemos as restrições que existem aos produtores no mercado europeu. Portanto, não há qualquer protecionismo, e aquilo que obviamente vão criar com isto
é a falência completa, como têm feito ao longo dos anos, do setor primário, principalmente do setor primário no continente europeu, e o que já tem acontecido por demais e que é de mais evidente em relação aos produtores nacionais. Aos mesmos motivos que levaram os agricultores franceses às ruas, no sentido de haver setores que vão ser também penalizados. É sobretudo a França. Quando este acordo estiver em vigor? Sejamos francos, diretos e honestos, é sobretudo a França. O lobby agrícola em França é muito poderoso. A França tem um peso em termos agrícolas muito forte. Já nos fundos da PAC é assim. E, portanto, evidentemente que está a querer evitar qualquer tipo de concorrência. Não digo que os outros países não tenham a sua razão, mas é sobretudo a França. Ninguém quer evitar concorrência, porque obviamente a concorrência é saudável, o livre mercado é saudável, o mercado a funcionar é saudável. O que as pessoas não querem é que faça destruição completa do setor primário, porque as regras e o custo do produto europeu é muito mais caro em consequência da quantidade de imposições, de fiscalização e de regras que estão subjugadas ao setor primário na União Europeia, porque quiseram regular tanto, quiseram o Estado tão presente no setor primário, que destruíram por completo o setor primário e nós neste momento não temos autonomia alimentar. E é o lobby agrícola acima de tudo, e isto pode de facto, ou seja, isto pode ser uma grande oportunidade, como pode ser uma grande desilusão. Insisto nisto. António Costa tem que resolver não, coitado, não estou a dizer que ele tem. Coitado António Costa. O problema é que nós temos na mão de António Costa e de Ursula von der Leyen para resolver uma série de problemas relacionados com a autonomia da Europa e que neste momento isto é dantesco pensar que é António Costa e Ursula von der Leyen quem tem nas mãos o futuro de uma série de gente e de uma série de produtores que está subjugado aos interesses desta gente. Não nos esquecemos, ou não nos podemos esquecer, que a Mercosul é presidida por Lula da Silva neste momento, portanto isto é completamente surreal, não pode vir daqui nada de bom. Ou pelo menos criar as pontes, como disse. Não, eu diria o seguinte, se a Europa pensar estrategicamente não pode desperdiçar esta oportunidade. Esta é que é a questão estratégica. Se a Europa pensar estrategicamente, defende os seus produtores e cria condições para que o produto chegue à mesa dos consumidores finais com a qualidade dos produtores europeus a preços eventualmente da Mercosul. Por isso o importante é reduzir o preço, mas manter a qualidade. E tu não consegues perceber isso. É uma fase complicada no crescimento da Europa. No momento em que há dificuldades com o Sr. Trump nos Estados Unidos e que ele vai ser mais protecionista, ou seja, fechar a sua economia a vendas do exterior, esta é uma grande oportunidade que a União Europeia tem de ter uma alternativa em termos de comércio. E, portanto, se estrategicamente a Europa souber pensar e agir, não deita fora esta oportunidade. Falando em pontes, o Governo quer criar uma via verde para contratar mão de obra imigrante, apresentou a proposta de resto às empresas. Parece-lhe que é um plano possível, credível, nos termos em que foi apresentado? Quer dizer, isso parece-me uma excelente ideia. Do fundo, quando estamos a tratar, o Ministro Leitão Amaro, que tutela estas áreas, reuniu com as confederações de várias áreas, da agricultura. Vocês vão ver bem o que é que ela acha que é uma excelente ideia. E para as pessoas que têm estado mais desatentos, o que é esta história da via verde para o trabalho que estão a querer criar. Cultura, do comércio, do turismo, da indústria. E, no fundo, propôs ali um entendimento, um protocolo, que é para resolver o problema que os empresários neste momento têm. Qual é o problema que as empresas têm? Falta de mão de obra. Ainda por cima agravada por causa do... O problema que os empresários têm é subcarga de taxas e taxinhas e, portanto, não conseguem libertar margem para poder contratar as pessoas a preço justo e, portanto, vão procurar mão de obra barata e desqualificada, que é aquilo que vocês estão a propor com esta palhaçada. O PRR, que agora começa a estar em velocidade mais avançada, quase em velocidade de cruzeiro. Portanto, mais investimentos, menos mão de obra é um problema. Mas, ao mesmo tempo, é preciso contratar mão de obra lá fora, sim, mas é preciso contratá-la em termos de condições das pessoas que vêm serem integradas. Serem devidamente integradas. E, portanto, quais são os termos no essencial desse acordo que está neste momento a ser negociado? Vai levar ainda umas semanas. Basicamente é isto, é uma cooperação entre o Estado e as empresas. E eu acho que a ideia é excelente. E que é a empresa ou a confederação, pode ser confederação, associação ou empresa. Deixa eu fazer um enquadramento enquanto está aqui o quadro. As empresas não estão com dificuldades nem há falta de mão de obra para a execução do PRR. O problema que aconteceu foi que nós estamos a executar dois fundos enormes ao mesmo tempo, que é o que ainda falta do Portugal 2030 e o PRR. E, portanto, temos fundos a mais para a nossa capacidade de execução. Facto, é real. O que aconteceu foi
o Governo tentou aligerar as formas de controle e execução do PRR, nomeadamente dispensando o visto prévio por parte do Tribunal de Contas. Isto não vai resolver absolutamente nada, não vai acelerar os procedimentos, a única coisa que vai fazer é aumentar a percepção de corrupção por parte da população e considerarmos que poderá ficar muito mais facilitado o favorecimento pessoal e a corrupção ativa e passiva no meio de todos estes processos. Como se não chegasse, nós estamos numa fase em que, obviamente, existindo estes dois processos a ser executados, o PRR e o Portugal 2030, não existem empresas com licenças, com capacidade de alvará para executar as obras. E, portanto, o índice ou o volume de negócio que pode ser executado com o alvará e as competências técnicas do alvará é que determina a falta de gente para executar o concurso e não a falta de mão de obra. Porque a mão de obra desqualificada supostamente não deveria ser o motivo para não estarmos a executar o PRR, porque não é porque temos mais quantidade que passamos a ter mais qualidade. Agora reparem que este acelerador, ele irá explicar isto de tal forma que o acelerador que eles vão fazer da Via Verde e que querem resolver com isto não é mais nem menos do que um acelerador para os 400 mil processos pendentes na AIMA. E o engraçado é que o Governo basicamente assegura que irá acelerar os processos de legalização das pessoas e dos imigrantes na entrada em Portugal e que em contrapartida os empresários têm que garantir, como está aqui no segundo quadro, não sei se conseguem ver, emprego, formação, e agora reparem no terceiro item, habitação e ensino da língua. Eu tenho sérias dúvidas que atualmente as empresas sejam obrigadas a colocar para os seus trabalhadores a nível nacional, para além de lhes garantirem emprego e formação, que já está previsto nos contratos de trabalho, ninguém garante habitação a ninguém, pois não. Tentem lá oferecer emprego, formação e habitação aos jovens. E se calhar os jovens, ao invés de termos mais de 1 milhão de jovens a emigrar, se calhar os jovens ficavam cá, porque uma das grandes dificuldades que os jovens têm é precisamente a emancipação e sair de casa dos pais até aos 35 anos, que não conseguem em Portugal segundo os dados da OCDE. Portanto, isto que estão a fazer não é uma brincadeira, não é uma palhaçada, que é, em troca das empresas se responsabilizarem por dar este aconchego e a integração dos imigrantes. Nós não temos que integrar ninguém, eles é que têm que se integrar cá. Se quiserem vir para cá, têm que estar integrados. São eles que têm que se integrar. Em Roma ser romano. Não somos nós que temos que integrar absolutamente ninguém. E, portanto, tentem dar, vou voltar a repetir, aqueles jovens que tiverem a ver este vídeo, se tivessem emprego garantido, formação garantida e habitação garantida, ficavam ou emigravam? Continuavam de certeza a emigrar alguns. Mas grande parte emigra porque não encontra uma solução cá para poder ter casa e constituir família. Isto é a subversão total dos valores. Em troca disso, o que é que o Governo faz? Acelera o processo de legalização. Compromete-se a dar a resposta em 3 dias. Isto não é brincadeira. Isto não é um atentado à nossa democracia, à nossa autodeterminação e à nossa história. Só eu que acho isto. Envia ao Estado a lista dos imigrantes que quer contratar, designadamente ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas as empresas têm que dar desde logo 4 garantias. Garantia de emprego, de formação, de habitação, acesso à habitação e do ensino da língua. Isto é que se chama integração. E isto é importante. A decisão dos consulados, esta é a contrapartida do Estado, maior celeridade. As empresas garantem a integração, o Estado garante celeridade. E, portanto, haverá prioridade por parte da rede consular, estima-se 20 dias para a decisão depois dos processos entrarem, e também a AIMA, que tem que dar a parecer, terá que o fazer em 3 dias, a estes pedidos de vista. Ou seja, é uma palhaçada. Celeridade de um lado, integração, digamos assim, social por outro lado. Mas para as empresas isto tem custos. Antes de avançar, para as empresas isto tem custos. Claro. Formação, habitação, estarão elas dispostas a fazê-lo assim desta forma ou o Estado terá de as apoiar de alguma maneira para o fazer? Eu acho que as empresas estão disponíveis. Eu acho que o espírito, o governo e empresas têm o mesmo espírito. Agora é tudo uma questão de, digamos assim, acertar os detalhes. As empresas fazem isto porque isto é um investimento. Isto é um investimento. Eu acho que a grande questão que se coloca é outra. A grande questão que se coloca é outra, que é estes prazos, ou seja, a celeridade que o Estado garante vai mesmo ser cumprida? Esta é que é a grande questão, porque nós sabemos o que é Portugal.
Portugal normalmente não cumpre prazos. E também nós sabemos o que é que são os consulados. Tem normalmente pouca gente para fazer. Pois bem, isto é o segundo quadro que vamos ver. O que é que responde o Estado a isto? O que é que tem sido dito, de resto, às empresas? Sim, a rede consular garante aqueles prazos que vimos. 20 dias depois de entrar o pedido digamos assim, de... Meus caros, a maior parte dos nossos imigrantes sabem a dificuldade que existe de aceder à rede consular e à forma como os documentos que tentam tratar na rede consular são uma vergonha. E de termos poucas pessoas na rede consular para resolver o problema dos nossos imigrantes. Este processo de reforço da rede consular para tratar destes processos de entrada no país, isto não é mais nem menos do que incentivar uma invasão completa dentro do nosso Estado. Isto é uma vergonha. Isto é das maiores vergonhas e dos maiores atentados que existe à nossa história e à nossa democracia. A forma como acham que é espetacular integrar as pessoas através... Mas quais casas? Onde é que lhes vão dar casas? Quais são as casas que lhes vão dar? Mas afinal há habitação? Como é que as empresas vão suportar isto? Esperem. Basicamente o que vai acontecer são 20 ou 30 ou 40 ou 50 a viver dentro da mesma casa. Sem falta de higiene, com problemas graves de segurança e tratarem estas pessoas como os novos escravos humanos. Afinal, quem é que é racista e afinal quem é que é xenófobo? Vamos ver agora esta segunda parte. Esta segunda parte que eu vou passar tem a ver com Pedro Nuno Santos e a alarvidade que ele disse hoje, depois de termos visto esta questão de Marcos Mendes. Mas vejam que a retórica, quer do PS, quer do PSD, não anda muito longe um do outro em relação a estas guerras com a direita, a extrema-direita, e o que vem aí, e o problema dos imigrantes, e nós afinal precisamos de imigrantes, e temos que... Um fala dos imigrantes para trabalhar, e agora vem este falar de outra parvoíce. Pedro Nuno Santos quer combater a extrema-direita. Esperemos que a nova Presidente da Juventude Socialista não seja igual a Maria Begonha, que foi daquelas que tentou passar à frente dos mais velhos em vacinações, concordemos ou não com a questão da vacina, no entanto, utilizou o facto de ser deputada para tentar passar à frente, pois entretanto deu ali a mão palmatória. Mas o histórico dos ex-dirigentes e ex-presidentes da Juventude Socialista, por norma, é dantesco. Tínhamos Miguel Costa Matos até aqui, que é aquele que defende tanto a escola pública, etc. E depois, olhando para a sua carreira profissional, percebemos tudo aquilo, a sua carreira pessoal, e percebemos como é que foi parar ao Parlamento. Pedro Nuno Santos também foi a líder da Juventude Socialista, Jamila Madeira, etc, 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 César Sousa Pinto. Se calhar César Sousa Pinto ainda foi o último presidente da JS, que a JS teve em condições. E é para esse combate que veio convocar a Juventude Socialista. Combater a extrema-direita é também combater o sexismo, o machismo, a homofobia, que tem avançado também entre os jovens. A partir de agora, tomem atenção, porque eu coloquei aqui as declarações de um perigoso homem de extrema-direita por causa desta questão da homofobia, do sexismo e etc. Custou muito e ainda custa nós vermos muitos jovens a esconderem-se, a não poderem se afirmar na sua plenitude aquilo que são, aquilo que desejam ser. Nós já estamos em 2024, ninguém tem que se esconder, cada jovem pode ter orgulho naquilo que é. E esta é uma batalha que a JS tem de continuar a travar. Pequena pausa, só para enquadrar o que vamos ver a seguir. Estes homens, o Partido Socialista, nomeadamente António Costa, e pela mão de Pedro Nuno Santos, foi o homem que sempre negociou com a geringonça. O ataque, eles tentam colocar todos os rótulos, nós somos extremistas, fascistas, racistas... Somos tudo, eletricistas, maquinistas, ciclistas, tudo o que seja acabado em istas é com o Chega. Mas eles colocam esta questão da homofobia, que é uma coisa da extrema-direita, e a extrema-direita é que coloca isto, etc. Volto a repetir, vamos ver aqui um líder que vamos ver de quem é. Contra a extrema-direita! Contra o Chega nas escolas! Não incluindo a homossexualidade, por exemplo. A homossexualidade, pensamos que é uma coisa triste na sociedade, mesmo muito triste, é a opinião que eu tenho. Portanto, sem todos dúvida... os aspectos. Bem, estou-lhe a dizer desde já um quadro... Não incluindo a homossexualidade, por exemplo. A homossexualidade, pensamos que é uma coisa triste na sociedade, mesmo muito triste, é a opinião que eu tenho. Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português.
E agora? Portanto, sem dúvida... Do Chega, Pedro Nuno passa para as ideias do Chega, que o governo AD está a cavalgar. Primeiro a falsa ideia de falta de segurança, agora a saúde e a limitação do acesso ao SNS por estrangeiros não residentes em Portugal. Pergunto a qualquer cidadão humanista, a todos vós, se aparece uma mulher grávida, em trabalho de parto, que chegou não sabemos quando, à porta de uma maternidade, para ter um bebê, o que é que vocês acham que um país decente e humano deve dizer àquela senhora? Se aparece uma mulher portuguesa grávida à porta de uma maternidade para ter um bebê e, entretanto, o serviço de obstetrícia está fechado em consequência do que tu, o teu governo, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata fizeram ao Serviço Nacional de Saúde. O que é que tu achas que um partido humanista e o que é que tu achas que os portugueses e o Serviço Nacional de Saúde deve dizer a essa mulher? Olhe, faça mais 100 km e tenha a criança dentro de uma ambulância. E mesmo as estrangeiras, tens noção, tens estado em Marte ou vês as notícias que estão a ser feitas, peças de investigação umas atrás das outras e que há anos são denunciadas em Portugal para o turismo de saúde, que depois, em consequência do turismo de saúde e da forma como estão, em consequência da lei da nacionalidade vergonhosa que tu e o teu partido, em conjunto com o PSD, em conluio com a extrema-esquerda, aprovaram e que fazem das pessoas portuguesas, porque nasceram em Portugal, tens ou não tens noção que um partido humanista tem que olhar para isto e perceber que não é porque nasces em Portugal que és português, e não é porque és estrangeiro que tens direito a passar à frente de ninguém. E não é porque és português que tens que andar a pedir desculpa para ser atendido ou poder ter uma criança em Portugal. Quantos casos queres nos últimos anos, já depois da entrada da geringonça no governo, para entender a vergonha que existe e do tratamento das mulheres grávidas da forma como é feito em Portugal? Queres exemplos de mulheres que, ao abrigo dos protocolos que tu e o teu governo, o teu partido assinou na CPLP, que vêm para cá ao abrigo desse protocolo, que têm as crianças cá, que viajam já depois das 36 semanas dentro de aviões, com perigo para a mulher e com perigo para a criança, e que vocês fazem esta palhaçada desses protocolos, que as crianças nascem em Portugal, são declaradas como portuguesas porque nasceram cá, são dadas moradas em diversos bairros, que depois nem sequer são essas mulheres que usufruem sequer do rendimento ou do subsídio da natalidade. Queres continuar a alimentar o esquema, Pedro? Que humanismo é que tu defendes? O que é que tu defendes afinal? Defendes um regabof, que entretanto as pessoas vêm para aqui e ninguém está a dizer que uma mulher que está prestes a dar à luz e que está de passagem por Portugal deve ser maltratada. O problema é que isso não é exceção. O problema é que vocês tornaram disso regra. O problema é que vocês foram para os países dizer vão para lá, que lá é seguro. Vocês foram para os países fazer protocolos de colaboração com os governos de lá, vossos camaradas da esquerda e da extrema-esquerda, e como eles lá tratam o povo como é normal a extrema-esquerda tratar, que é sem condições de saúde, vocês disseram-nos vão para lá. E tentem, porque não há problema nenhum, porque acabam de passar à frente toda a gente. Sabes porquê, Pedro? Porque à última hora, se alguém disser a alguém que vem ao abrigo desse protocolo que não vai ser atendido porque está uma mulher portuguesa lá fora que tem que ser atendida primeiro, sabes o que é que acontece, Pedro? Vai para lá à televisão e diz que é racismo, e diz que é xenofobia, e diz que a minha foi maltratada porque era isto ou porque era aquilo, porque entretanto chegou e já cá estava há imenso tempo. Portanto, aquilo que vocês alimentam é a guerra de classes e a luta na sociedade de uma forma vergonhosa. Portanto, um partido humanista, como tu dizes que é, devia ter vergonha de ter feito os acordos que fez e ter colocado os portugueses e o Serviço Nacional de Saúde de mão estendida para tentar resolver o problema e ver as grávidas portuguesas a parirem no meio da estrada porque não têm sequer o serviço de obstetrícia, porque tu e o teu governo destruíram tudo. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.